Graça e paz, amados do Senhor. Nesta oportunidade, quero saudar os irmãos, mais uma vez, na paz do Senhor Jesus Cristo, e dizer que nesses final de semana nós temos aí, a comemoração da Páscoa. Espero que todos estejam bem, aí na sua quarentena, cuidando da sua saúde, Isso é importante, tá? E nesses dias onde nossa fé, está sendo aí desafiada, onde nós temos a oportunidade de estarmos cada vez mais nos aproximando do Senhor, E eu quero nessa oportunidade dizer aos irmãos que estarei postando alguns vídeos aí falando sobre a Páscoa, tendo em vista que esse final de semana, a comemoração da Páscoa, uma vez que dada a circunstância, nós não poderemos estarmos nos reunindo para celebrar a Páscoa, mas podemos compartilhar da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns vídeos a respeito da Páscoa, falando aí da sua origem e outras informações mais, à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero, nesse primeiro vídeo, falar um pouco sobre essa origem da Páscoa. No livro de Êxodo, no capítulo 12, o verso 21, nós temos ali parte da instrução de Deus falando sobre a Páscoa. E lá, a palavra de Deus assim está escrita, dizendo, E chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Nós sabemos que o povo de Deus estava ali no Egito, na escravidão, há um bom tempo já, sendo escravo de um povo egípcio e sofrendo opressão, sofrendo situações bastante desfavoráveis. E eles começam então com a intervenção de Moisés. Nós sabemos toda a história, A palavra de Deus narra ali desde o chamado de Moisés, quando Deus o chama ali na sarça, para que ele possa ser um instrumento de Deus, juntamente com o seu irmão Arão, para tirar o povo do Egito. E nesse texto, depois de já, várias situações onde Deus, a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porém, Deus sempre ordenando a Moisés que falasse a Faraó, e inúmeras pragas, já até então já tinham sido enviadas. E nessa oportunidade Deus, vai colocar Moisés ali diante de Faraó, mas Deus antes dá uma instrução a ele sobre já chegando à fase final, para que o povo pudesse sair de fato do Egito. E essa marca que vai ficar ali é a celebração da Páscoa. E esse texto de Êxodo, no capítulo 12 mais precisamente, nós temos ali o relato da última praga, quando Deus vai tirar o seu povo de fato do Egito. E é interessante que quando nós olhamos para todo o capítulo 12, nós vamos ver como Deus, de uma forma bem literária mesmo, ele vai mostrar ao povo e vai elaborar algo tão perfeito como para esse ritual ao qual tiraria, marcaria a saída do povo de Deus ali do Egito. E nós temos algumas questões a considerar aí olhando para esse capítulo 12. Nós temos aí, primeiro a questão quando Moisés, convoca os anciãos do povo, e manda, a mando, aliás, de Javé. Nós olhamos no capítulo 12, no verso 1. Quando você olha no primeiro versículo, você vai perceber exatamente isso, Deus preparando tudo, Deus no controle da situação. A Páscoa mostra com clareza que foi uma instituição, foi algo que Deus instituiu, Deus que tomou a iniciativa. E ali nós temos ali, no verso 1, quando ele diz do capítulo 12 de Êxodo, ele fala assim, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Então, ou seja, Deus toma a iniciativa, o texto mostra
a convocação de Deus aos anciãos, né, mandando Moisés, né, convocar para preparar o quê? Para preparar a festa da Páscoa, como relata o verso 21, né, do capítulo 12. Em seguida, nós temos Moisés instruindo, né, com detalhes, né, os anciãos para preparar os elementos, né, que comporia esse ritual. Então, no verso 21, nós temos ali, né, não seria algo de mero, né, iniciativa de Moisés, mas algo preparado por Deus. E Deus dá a instrução a Moisés, conforme relata, né, no verso 21, Moisés vai passar essas instruções, né, no verso 22 também, né, ele segue passando essas instruções, como deveria, quais os elementos, né, quais os detalhes desta preparação desses elementos da vida ritual. Já, né, a partir, né, do verso 23, nós vamos encontrar uma situação onde Moisés fornece as razões para aquele ritual. Por que, né, eles deveriam estar criando esse ritual? Né? E aí ele vai mostrar, né, quais são essas razões pelas quais eles deveriam preparar esse ritual, né? Bem como o uso do sangue de suas ovelhas, ali, do isopo, planta aromática, né? Todos esses ingredientes que ele havia mostrado e colocado que deveria estar presente, né, nessa festa ali, na preparação da Páscoa, né? Ele coloca agora no verso 23, ele vai colocar exatamente mostrando por que, né, deveria eles preparar essa Páscoa e por que esses ingredientes deveria estar presente ali, né? Então, quando nós olhamos para o verso 23 do capítulo 12, ele vai dizer assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o termo Páscoa, isso é importante nós entendermos isso, né? O termo pechá, que significa o quê lá no hebraico, né? Passar por cima, né? Então, Deus estaria com esta marca do sangue ali nos umbrais das casas, né? Deus, da porta, no caso, né? Deus estaria, né, ao ver aquela marca que ele mesmo tinha determinado, então ele estaria passando por cima, pechá, né? O termo hebraico usado ali, Páscoa, onde Deus estaria passando por cima, né? Não causando mal. Então, logo, nós entendemos, conforme o verso 23, né, do capítulo 12 de Êxodo, que a razão pela qual Deus, né, instituiu a Páscoa e os egípcios deveria, sob a orientação de Moisés, né, preparar todos aqueles ingredientes, como as plantas, né, as ervas que eram nativas, né, e a questão do isopo para passar, né, o sangue ali nos umbrais da porta ali, né, o motivo seria para quê? Para afugentar o medo do vento, né, do exterminador que ameaça, né, a casa dos hebreus. Então, o que estava por vir, a ameaça que estava por vir, né, e o medo que eles poderiam sentir, né, essa questão da aspersão do sangue ali, a passar do sangue, né, estaria afastando esse medo. E também nós podemos observar, né, que a ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão profética. Quando nós observamos, né, no texto, já olhando para o Novo Testamento, lá de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24 ali, nós observamos isso, né, que era algo que era muito mais abrangente do que apenas o medo. Mais tarde o povo vai entender isso. A ordem para celebrar a Páscoa tem uma dimensão profética. A Páscoa vai além da contagem do tempo humano, né, daquele tempo cronológico. Então, a celebração não vai encerrar uns simples agradecimentos pela libertação da escravidão. A concessão, ou até mesmo, né, pela questão da concessão da terra para eles morar, né, sair do Egito e ir para Canaã. Não era simplesmente só isso, ela tinha algo mais, né, amplo do que essa ideia. Mais do que a libertação da escravidão, é mais do que a questão de concessão de terra, é mais do que criar a família, né, que plantar e obter alimento,
A celebração possuía uma dimensão, então, como nós podemos ali olhar quando nós vimos ali em 1 Coríntios 11, por exemplo, nós vemos que ela tem uma dimensão profética, né? Ela continua, né, a presença salvadora de Deus, né, junto ao seu povo. Então, um Deus salvador, um Deus, né, que surge isso na pessoa de Cristo, né, quando Cristo institui ali a ceia, substituindo essa Páscoa. Então, a dimensão profética é a continuidade, né, do Deus, da presença do Deus Salvador junto ao seu povo. Então, Jesus, né, quando ele veio, ele captou essa amplitude, né, da celebração, quando ele exatamente, né, falou lá em 1 Coríntios, né, fazer isto em memória de mim, né? E aí ele estende depois, mais à frente, dizendo, né, até que ele venha, né? E isso nós podemos observar. Uma outra questão também, né, que nós podemos atentar aí na celebração da Páscoa, dessa origem da Páscoa, encontra-se no verso 26 e no verso 27, quando ele fala que vai providenciar a explicação, né? Então, conforme nós estávamos falando, o verso 26 e o verso 27 do capítulo 12 de Êxodo, ele vai abordar a ideia, né, mostrando exatamente a questão dessa explicação, né, do nome Páscoa, o que significaria, e para as gerações, né, dos salvos ali da escravidão. Então, o verso 26 e o verso 27 de Êxodo capítulo 12 diz: acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-os nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Nós temos aí um relato, né, a preocupação de que as gerações próximas entendessem, né, a compreensão de que o que de fato, o porquê daquele ritual, né? E aí nós temos aí essa explicação, Deus preocupado com todos os detalhes, né? A celebração da Páscoa possui aí essa novidade, ela é mais do que a questão, né, dominada pelo medo do faraó ou dos outros possíveis exterminadores, né? Então ela passa a vir nos caminhos do povo de Deus a celebração, né, da Páscoa, relembrando aí exatamente a libertação, né, instalada na terra de Canaã, quando o povo chega ali, depois, né, mais tarde eles vão chegar ali, eles precisam carregar essa marca na memória, né, os seus próximos não poderiam esquecer disso. Então a celebração da Páscoa, né, é algo muito significativo para o povo, né, e passa a ser marcada pela alegria, né, da certeza da presença de Deus entre o povo liberto e salvo, né? Então, a princípio, a ideia poderia ser apenas, né, poderia ficar, né, gravada na mente deles de questão que a Páscoa era apenas o medo de Faraó ou algo parecido, né, como existiam os exterminadores, e a Páscoa também estava, o que parece, né, ela estava mostrando a questão da importância deles confiar em Deus, uma vez que eles estavam prestes a sair para uma caminhada longa e eles precisariam da proteção de Deus, principalmente tanto para os seus animais menores como para todo o povo, né? Então isso era fundamental, né? E no verso 27 e o verso 28, quando assinalam, né, o cumprimento da ordem divina para celebrar a Páscoa, né? Então, o verso 27, ele vai trazer exatamente essa ideia na parte B do versículo, e o verso 28, quando ele diz, né, o Senhor que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, ele livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. E no verso 28, quando ele fala, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. Então, Deus estava garantindo ali, com a celebração da Páscoa, a proteção do seu povo, né? Viria a morte dos primogênitos e com aquele ritual, Deus estava mostrando ao povo que ele estava presente e estava protegendo o seu povo contra todo o mal, né? Lembrando mais uma vez que o termo Páscoa, no hebraico Peshá, significa saltar por cima. Deus estaria passando, né, sobre a casa
dos filhos, o anjo da morte, aliás, né, estaria passando sobre a casa daqueles que, né, estivessem essa marca, e nada eles sofreriam, assim como também ao longo da caminhada, né, eles teriam a proteção de Deus, como foi para chegar à terra prometida, né? Então esse foi o relato, né, do início da Páscoa, né, da celebração da Páscoa, por isso ela ocupa esse importante espaço, né, no calendário cristão, né? E no próximo vídeo nós estaremos trabalhando um pouco sobre a ideia, né, a questão da sedentarização do povo, né, a chegada do povo ali na terra de Canaã, e também o período monárquico, o período grego, né, como é que foi, como é que ficou, né, a celebração durante esse período, tá? Então desejo que Deus continue abençoando a vida de todos, tá? E que de fato nós possamos celebrar essa Páscoa confiando na proteção do Senhor. Deus abençoe a todos.